Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que hoje destaca um tema um pouquinho diferente do que costumeiramente nós apresentamos a você. Falaremos hoje, mais uma vez, da sétima arte, ou seja, o cinema. Mas vamos falar dessa arte com espiritualidade, ou seja, a espiritualidade na sétima arte. E nós temos aqui um convidado, para mim, especial hoje, porque ele vem contar também algo especial que nos traz bastante alegria. Estamos falando de André Marousso, que é o gestor da TV Mundo Maior e da Mundo Maior Filmes. Hoje é minha vez de te dar boas-vindas, viu, André? Obrigado, Marizilda, como vai? Tudo bem? Graças Muito bom falar com você, André. Igualmente. É assim um pouco preocupante, porque você é o nosso professor aqui de TV, né? Somos todos alunos. Pois é, né? Então, vamos falar um pouquinho de cinema, né, André? Que é essa coisa boa que diverte, que orienta, mas que ensina muito para nós. E quando a gente fala de espiritualidade no cinema, são lições bastante importantes, né? Sem dúvida alguma, né? E eu tenho brincado em dizer que o cinema é a mesa do século XXI. O Espiritismo começou com a dança das mesas, né? As mesas girantes, né? Onde os espíritos se utilizavam das mesas para dizer que a morte não existe, que estavam ali, né? Eu tenho para mim que nos últimos anos os espíritos têm se utilizado das câmeras e dos microfones, ou seja, o cinema é a mesa da vez dos espíritos. E que é fabuloso, porque atinge muitas pessoas e de uma forma bem branda, de uma forma bem natural, né, que não amedronta, que alegra, que diverte, mas que esclarece muito, né? Pois é, e por incrível que pareça, não começou no Brasil, né? Nós temos filmes extraordinários que falam de espiritualidade na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa, Uma Simples Formalidade, com Guerra de Depardieu, que é um filme já do final da década de 80, começo da década de 90. Depois nós temos Ghost, do outro lado da vida, Os Outros, Sexto Sentido, né? Os espíritos estavam balançando as mesas. Né? Pois é, que traz, na verdade, ele começa também trazendo curiosidade, porque como explicar aquilo, né? É um efeito, é uma realidade, é possível, não é possível? Então é interessante, porque aquele que ainda não acreditava muito, que estava em dúvida, ou que era bem cético, ele vai começar a investigar. Sem dúvida. E também diminui os preconceitos, né? Porque nós podemos aí, ao longo, se formos excelentes estrategistas, planejadores, administradores de empresas e de empreitadas, nós podemos fazer um plano para daqui a 30 anos ter centro espírita no mundo inteiro. Certo. Né? Digamos que nós consigamos os recursos materiais para isso. Nós vamos ter um outro trabalho, que é fazer com que as pessoas entrem na casa espírita, porque ainda existe muito preconceito. O cinema, ele quebra esse preconceito na medida que ele educa enquanto entretém, enquanto alegra, enquanto toca nas fibras mais íntimas daquela alma humana, e aí ela percebe que a coisa não é do outro mundo, né, que é um fenômeno natural, que estamos tratando de leis naturais e naturalmente os preconceitos vão caindo. E nós aqui no Brasil também nós estamos nos encaminhando bem nessa área, né, porque nós já temos 5 filmes, né, André? 5 filmes que a gente pode denominar espíritas, né? Espíritas. Sim, sim. Desde Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, né? Foi um filme bastante modesto em todos os sentidos e que alcançou uma bilheteria bastante expressiva para os padrões de bilheteria nacional, né? Chegou a fazer 500 mil de público. Depois nós tivemos Chico Xavier, o filme, tivemos Nosso Lar, tivemos As Mães de Chico Xavier, tivemos o filme dos Espíritos. Né? Que foi premiado. Que foi premiado. Isso é que é a melhor notícia para nós, né? E nós vamos então ver uma matéria acerca desse assunto. Eu vim aqui no Cine Sesc em São Paulo conferir a 38ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes. Já já vai acontecer a premiação dos melhores longas-metragens de 2011. A noite hoje está cheia de surpresas. O festival acontece há 38 anos, é um dos festivais mais antigos do Brasil. É um festival onde o público e a crítica votam, o peso é igual para os dois. Todas as sessões têm audiodescrição e open caption, e é um momento que a gente consegue fazer um balanço de como foi o ano cinematográfico em São Paulo. Em termos de festivais, esse é o único que
que tem essa dimensão que a gente conhece, pelo menos na América Latina. A mestre de cerimônia da noite foi nada mais, nada menos do que a atriz Julia Lemers. Os convidados também não deixaram a desejar. Personalidades como os atores Selton Mello, Paulo José, Caio Blá, entre outros, marcaram presença, além de produtores, fotógrafos, diretores e roteiristas. O SESC tem uma tradição de apoio à cultura já muito grande. Tudo que eu posso fazer para homenagear, estar junto, participar, eu participo. Assim, eu tenho muito respeito, muito apreço, muito orgulho assim, de poder estar participando de um evento do SESC. Dos 42 filmes selecionados, está o Filme dos Espíritos. André, qual que é a expectativa para o festival hoje? Nós estamos felizes só de estar participando, né? O ano passado foram mais de 90 filmes brasileiros que foram levados ao circuito de exibição. E para nós é uma alegria enorme estar numa noite como essa. Só o fato de participar já está muito bom. Então a gente está aqui já é muito bom. E se a gente ganhar, então vai ser melhor ainda. Nós só temos a agradecer a todos aqueles que apoiaram o filme, estiveram conosco, né? Todos os que trabalharam na linha de frente, na retaguarda, toda a equipe de profissionais, de colaboradores, de voluntários, o público que prestigiou, o público que divulgou o filme e encheu as salas de cinema. Como o André Marosso, né, fala, ele não escreveu sozinho, ele não fez nada sozinho, então o roteiro aí, né, como premiado pelo público, foi um prêmio aí para a espiritualidade também, né? Que o cinema brasileiro vive um período glorioso, um período maravilhoso na sua produção, né, sendo reconhecida não só lá fora, mas principalmente aqui dentro. A gente já recebe muita informação norte-americana desde sempre, e é importante a gente combater um pouco isso, que seja a nossa história, os nossos mitos, as nossas fábulas, os nossos heróis, isso é muito importante. O cinema faz parte da história e da cultura do nosso povo. Há 38 anos, a Mostra do CineSesc exibiu centenas de longas-metragens durante a programação anual. E para você conhecer ainda mais a programação, entra no site sescsp.org.br. Bom, interessante essa matéria, estamos felizes pelo que aconteceu, mas nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos conversando um pouquinho mais com o André sobre essa sétima arte. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando sobre a sétima arte, que todos nós sabemos que é o cinema, mas na verdade nós estamos aqui falando da espiritualidade no cinema, nessa sétima arte que encanta, que orienta, que ensina. E nós estamos aqui conversando com o André Marosso, nosso gestor aqui da TV Mundo Maior e da Mundo Maior Filmes. Bom, André, uma alegria, né? Ter o filme, você que fez esse roteiro, você trabalhou, foi diretor, enfim. É uma alegria para nós, né? Já começarmos recebendo um prêmio, né? E já tendo em vista outros projetos, não é mesmo? Sim, a premiação é uma premiação muito importante para a carreira da Mundo Maior Filmes, né? Para nós que fizemos o nosso primeiro longa-metragem, porque veio de uma instituição extremamente respeitada na sociedade paulistana, e por que não dizer brasileira, que é o SESC, que é uma instituição que está há bastante tempo envolvida nas questões de promoção social, esportiva e cultural. Né? É o festival de cinema mais antigo da cidade de São Paulo, é o festival dos melhores filmes, né, do SESC. E nós ganhamos, o público nos agraciou com esse prêmio de melhor roteiro do ano de 2011,
Então nós agradecemos e ficamos muito felizes. Isso só aumenta a nossa responsabilidade para que daqui para frente possamos fazer cada vez mais e melhor. Exato. E porque não é uma coisa tão fácil de fazer, né? E muitas dificuldades se apresentam aí para que a gente consiga fazer um trabalho bem realizado, né? Sim, mas o chefe é tão bom, é tão, né, competente, e a equipe dele é tão competente que é só a gente não atrapalhar muito que a coisa vai. Né? Acontece, né? Então, mas nós também queremos falar de um outro filme que está acontecendo, né, que já estreou, né, na semana... Estreou no dia 13 de abril. Isso. Então, vamos falar um pouquinho desse filme que é o Área Q. Isso, da qual a Mundo Maior Filmes é coprodutora. Né? Nós também somos parceiros desse trabalho. O Área Q é um filme bastante importante, eu diria que por dois motivos. O primeiro deles é que é produzido pela Estação dos Filmes, que é a produtora dos nossos amigos que produziram o Bezerra de Menezes, né? Então, graças ao trabalho deles é que começou isto, né? Foram coprodutores de Chico Xavier e foram produtores de Mães de Chico Xavier e coprodutores do filme dos Espíritos. E eles estão envolvidos neste filme, Área Q. E aí a gente cai no segundo motivo que nos dá força aqui para pedir que os amigos que nos acompanham possam assistir o filme, que é um filme que não é espírita, ele não traz uma mensagem doutrinária, ele não traz, mas ele traz princípios da doutrina dos espíritos, né? Que é o respeito ao meio ambiente, o respeito ao próximo, o apoio à vida, né? Fala sobre a vida habitada e inteligente em outros planetas. Então é um filme que certamente vai agradar a quem for ao cinema. E que não tem cunho. Esse acho que é um ponto importante também, porque fala de todos esses princípios, mas não tem um cunho religioso, né? Que às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito também, porque não querem se envolver com a religião, com uma certa religião, né? E ele não, ele vai te orientar, vai te mostrar conceitos importantes que podem até te estimular a procurar outras informações mais aprofundadas, né? Eu acho que esse é o caminho da cinematografia espírita, espiritualista. Acho que cada vez menos as nossas obras serão doutrinárias, mas elas terão atributos, né, importantíssimos da lei divina, né, e da explicação da ação e da reação entre os campos do espírito e da matéria, de uma forma não proselitista, não doutrinária. E aí o espectador ele é acessado, ele se emociona com o que vê, e aí ele vai aprofundar, lendo as obras de Kardec, as obras de Chico, enfim. A gente pode aprender sobre o funcionamento da vida como um todo nesses filmes, né? Através da sétima arte, exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que eu não vi exemplo melhor de contextualização da mediunidade do que no filme Os Outros. Exato. A cena que existe de uma desobsessão, ali você tem uma aula sobre um monte de atributos da comunicação mediúnica. Né? Nós vamos ver agora uma matéria sobre esse filme Área Q. O filme Araquê estreia nas telonas em todo o país. A obra é uma coprodução entre Estados Unidos e Brasil e traz grandes novidades para o cinema nacional. Eu estava assim muito doente, viu, moço? Os médicos diziam que estava desenganada. Será a mão de Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Stage 4 ovarian cancer. She told us that she was pregnant. O projeto acabou dando muito certo, a gente montou vários parceiros e esses parceiros acabaram viabilizando a produção, né, do filme propriamente dito. Nós tivemos uma equipe cearense que teve profissionais também de Los Angeles. Esse filme é um intercâmbio cultural, artístico e profissional muito grande. Então foram dois momentos que a gente dividiu o filme no período que se rodava no Ceará e em Los Angeles. O filme conta a história do jornalista Thomas Matthews, interpretado por Isaiah Washington. This man's love for his son, willing to do whatever it took to try to find some closure and answer on the loss of his son, and how that journey brings him into another dimension. The love of his son completely changes his entire life. Você veio aqui querendo respostas. Hello! Can you hear me?
Eu estou te dando respostas. O personagem é Eli Osvaldo, que é um cearense, é um guia turístico e tradutor que recebe o protagonista, que é o Isaiah Washington, o personagem dele, e esse personagem é o alívio cômico do filme. Eu faço 3 personagens, o João Batista, que é um cara do interior, um cara super simples. 30 anos mais tarde eu faço o filho dele, uma cena rápida, uma brincadeira, e depois eu venho com essa mensagem, uma mensagem diretamente pra gente, né? Jogando na nossa cara coisas que a gente anda fazendo com o próximo e com o nosso planeta. Minha personagem é a Valquíria, é uma brasileira e é uma mulher meio dúbia, é uma personagem bem interessante. O resto vocês têm que assistir para saber. O longa é a primeira produção nacional que envolve elementos de ficção científica com uma abordagem espiritualista. Eu tentei, nesse filme, usar temas como ciência e paranormal. Eu tentei levar essa visão dualista até o final do filme, apresentando ou tentando apresentar soluções para as duas coisas, que para mim é a mesma coisa. There's a spiritual through line in there for those who want to receive it. It's a commentary of the state of our existence, and it's a commentary on what Jerson feels that where humanity should be going. E ele ficou muito lindo, né? Um filme realmente que vai passar uma boa mensagem de como nós precisamos refletir sobre nossas ações aqui na convivência entre as pessoas. É uma mensagem de otimismo, de novos tempos, de renovação para esse mundo. Espero que vocês venham assistir o Ariaquê e gostem. Assim, se você quiser acreditar no tema do filme, na discussão do filme, está convidado. Ou se não quiser acreditar, venha para ver o que é isso, qual é a mensagem desse filme. A partir do dia 13, está convidado, tá? They can't be trusted. Where's my son? Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre a sétima arte. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando da espiritualidade na sétima arte. Estamos aqui conversando com o gestor da TV Mundo Maior e da Mundo Maior Filmes, que é André Maroso. Bom, André, nós falamos de Filme dos Espíritos, falamos desse atual lançamento que foi o Ariaquê, né? Mas acho que a espiritualidade na sétima arte, na mídia, enfim, em todos os veículos de comunicação, ela está ficando cada vez mais atuante, mais forte, poderíamos dizer, né? Sim, é o momento, né? Nós percebemos que as pessoas estão muito ávidas para encontrar respostas para os grandes enigmas existenciais humanos. Não havia espaço para isso no passado. Esse espaço está se abrindo agora. Daí a importância de que nós, produtores do cinema espírita, ou da espiritualidade na sétima arte, consigamos atingir as massas com os nossos projetos. Então, a pessoa que for assistir o Ariaquê, mesmo não sendo um filme doutrinariamente espírita, né, elas estarão colaborando para a continuidade desse trabalho. Porque na medida que nós fazemos um filme e ele vai bem, o distribuidor ele se anima para fazer o próximo, né? Então, daí a importância dos nossos amigos prestigiarem o filme Ariaquê, porque darão força para a continuidade da temática nas telas. Porque aí virão outras situações que vão colaborar para que a gente também conheça. Porque, na verdade, o espiritismo não é imposto, né? O que acho que é interessante nos filmes espíritas e na própria doutrina espírita, essa é a importância maior, é que ela não impõe nada, ela te expõe. E você decide. Assim são os filmes, né? Você vai e assiste sem nenhuma responsabilidade de se converter ao espiritismo. Sim, mas de se educar para se machucar menos e ser mais feliz. Isso, para compreender esse funcionamento das leis da vida, né? E que, a bem da verdade, são poucos os que de fato a compreendem. Exato. Né? Porque eu costumo dizer que o espiritismo é para nós como um iceberg. E nós conhecemos apenas a ponta dele. Exato. Nós ainda estamos muito presos
pela cultura das nossas encarnações passadas, ainda existe muita questão da culpa, ainda está muito presente em nós, né? E é importante que o Espiritismo se utilize de todos os meios de divulgação, e o cinema é uma dessas formas, assim como a televisão, a internet, o rádio, o teatro, a música, né? Para chegar ao maior número de pessoas e ir libertando as pessoas dos seus atavios, dos seus demônios internos. Exato, né? E ao mesmo tempo, né, que você fala, nós temos um conceito, né, muito antigo do que é a vida, enfim, né, de como viver essa coisa de culpa. E ao mesmo tempo, hoje, com a doutrina espírita, nós ainda estamos muito ligados aos fenômenos. Nós queremos mensagens, nós queremos que os espíritos resolvam as nossas dificuldades, né? Nós não estamos ainda muito interessados em conhecer efetivamente, assimilar esses ensinamentos para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Ou seja, nós agirmos em nosso próprio benefício, né? A gente ficou, a boa parte de nós, ficamos apenas e tão somente na questão religiosa da tríade de ciência, filosofia e religião. Né? E a bem da verdade é que, na medida que a gente vai conhecendo a doutrina, estudando a doutrina e aprofundando nela, a gente vai cair num trecho do Evangelho que eu adoro e que eu acho extremamente significativo, um pouco assustador, mas ao mesmo tempo consolador. Nos Evangelhos canônicos ele está descrito assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A primeira vez que eu li isso, eu falei, que interessante, eu conheço a liberdade e eu me liberto, que coisa fácil, né? Mas aí eu li no Evangelho no Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, um complemento aí que fez todo sentido, que não é exatamente com essas palavras, é algo parecido assim: conhecereis a verdade e você vai sofrer com ela. E ela vai mexer com você. E você não vai conseguir ser mais quem era. Verdade. Aí você se liberta. Isso, porque você se desilude. Então, o dia que você se desilude, você fala, nossa, mas que ruim isso, eu estou desiludido. Não, agora você está bem, porque você deixou de se iludir. Você está conhecendo a verdade, você está se assumindo, você está encarando a situação. Só que é sofrido. Porque você tem que sair da zona de conforto. Exato. Você tem que admitir algumas dificuldades, você tem que admitir alguns equívocos, alguns poderes acima dos seus, né? Que esse é acho que é a maior dificuldade. Né? E tem que se tornar protagonista da sua história e da sua evolução. Exato. Ninguém vai te dar nada. É você que vai conquistar. Isso dá uma preguiça danada, né? Porque é bem aquela coisa, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. O céu nos ajuda. Né? Os amigos espirituais nos ajudam, nos dão força, nos inspiram, enfim. Né? Eles trabalham muito a nosso favor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Somos sempre nós, tem que começar com a gente. E a nossa parte só depende de nós, né? E eu acho que hoje nós estamos nesse momento, né? Esse momento que a gente fala muito da transformação do planeta. Então nós estamos já... Acho que a gente já tem condição para fazer esse trabalho conosco mesmo, né? E a grande importância do cinema, da espiritualidade da sétima arte, que é o tema do programa, ou da rádio, como já falamos em outras mídias, a importância de levar essa doutrina por todos os meios de divulgação possíveis é exatamente a questão da internacionalização da doutrina. Porque, a bem da verdade, o Kardec fez esse trabalho fantástico, né? Aí isto migrou para o Brasil. E sejamos sinceros, aqui ficou. Sim. Tudo bem, está em outros países, mas é muito pequeno perto do tamanho. Então precisamos internacionalizar isso. Você imagina os grandes clássicos da literatura espírita, como Paulo Estevão, há 2000 anos, Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, transformados em filmes e legendados ou dublados para outros idiomas, né? Para o russo, para o mandarim, né? E essas pessoas tendo contato com essa mensagem e depois indo buscar os livros em formato de e-book, né? Porque aí você baixa na internet, nos seus idiomas. Exato. Olha como em pouco tempo nós faremos uma grande transformação. Isso é uma nova revolução, né? Uma revolução. Sem dúvida nenhuma. Uma revolução benéfica. A revolução do espírito. Então é fabuloso. Bom, André, nós chegamos ao final. É uma pena que foi uma conversa boa, não foi, não? Que bom, foi gostoso, muito gostoso. Nós agradecemos a oportunidade de tê-lo conosco. Nós é que temos e convidamos os amigos aí para prestigiarem Araquém nos cinemas. Muito bom.
Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva pra gente, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um novo encontro no próximo programa. Aguardamos você. Até lá.